Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse tempo, pela sua palavra. Sua palavra é boa, é agradável, ela é perfeita, Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor possa hoje, meu Deus, ministrar uma palavra de vida ao nosso coração e fortalecer o nosso coração no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom, meu Deus, e a sua bondade dura de eternidade em eternidade. Senhor Jesus, nos ensina, meu Deus, a caminhar de acordo com os teus princípios, de acordo com a sua palavra. Meu Deus, nos ajuda a vencer as adversidades, o medo, as ansiedades. Meu Deus, nos ajuda por sua palavra, meu Deus, a caminhar, meu Deus, por fé. Meu Deus, a dar passos em direção à fé. Meu Deus, queremos, meu Deus, dar passos em direção, meu Deus, à nossa fé. Meu Deus, em nome de Jesus, por isso nós queremos buscar o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa nos dar uma direção, que o Senhor possa, meu Deus, nos mostrar o caminho pela sua palavra, e que nós possamos, meu Deus, desenvolver, meu Deus, uma vida de fé, meu Deus, no Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos e cremos. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós já temos falado bastante sobre esse texto, mas eu quero compartilhar novamente com você. Amém? A palavra diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Todos nós, eu acredito que conhecem essa palavra, né? Ou já ouviu falar dela. Diz assim que, portanto, se alguém está no presente, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Tenho certeza que a Diana sabe muito bem do que eu estou falando, né, Diana? Diana viveu isso hoje, né? De uma maneira diferente. Amém, queridos? As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, olha, nós temos falado sobre viver por fé. E quando nós falamos sobre viver por fé, nós estamos dando passos em direção à fé, amém? Em direção a viver de fato por fé, né? Nós estamos aprendendo sobre níveis de fé, porque a fé há níveis de fé. Para nós vivermos, crescermos e desenvolvermos a fé, nós precisamos dar passos em direção a essa caminhada, amém? Então nós falamos sobre nascer de novo não somente nas atitudes, mas viver o novo nascimento na mentalidade, na forma de perceber Deus e na forma de entender quem eu sou de fato em Deus, amém? Em Cristo Jesus nós somos novas pessoas. As coisas velhas, as coisas antigas, né? A velha natureza, o pensamento velho, as atitudes velhas, essas coisas são passadas. A Bíblia diz que eis que surgem coisas novas. Amém? Então Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, através da oração, nós dissemos para Jesus: olha, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, eu creio que o Senhor veio na terra e o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, ou seja, a minha dívida, né, que era contrária, ela foi paga, né? A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contrária a nós, Jesus pendurou na cruz, cravou ela na cruz. Então, todo o seu velho eu, seu passado, seu pecado, as suas atitudes passadas, a Bíblia diz que ele pendurou na cruz do Calvário. Você agora, né, 0 quilômetro, novinho em folha, né? Até as suas atitudes mudaram, né? Isso que a gente acredita, é isso que nós esperamos que aconteça na nossa caminhada, que você tenha atitudes novas.
Amém? Então quando você decide nascer de novo, você percebe que alguma coisa na sua mente muda, ou seja, você sofre uma metanoia. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que se alguém está em Cristo, isso é 2 Coríntios, Romanos 12, 2 diz que, agora deu até um branco, vou ter que abrir, é um texto que eu falo 1 milhão de vezes. Romanos 12, 2: não vos amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem o mundo pela renovação da sua mente. Ou seja, Paulo diz para nós, para os romanos ali, ele estava dizendo: olha, não tome a forma do mundo, não pense como o mundo pense, não fale como o mundo fale, não haja como o mundo age, não acredita como o mundo acredita, porque o mundo, ele pensa diferente do mundo, do cristão. Enquanto o cristão está pensando positivo, uma pessoa que não é cristã, ela está pensando negativo, né? Enquanto uma pessoa que é do mundo fala, né, palavras vamos dizer assim, palavras negativas, quando com uma pessoa do mundo, ele libera palavras vamos dizer assim, totalmente contrárias àquilo que é a verdade da palavra de Deus. O cristão não, o cristão fala: vai dar certo, né? Eu creio nisso, o Senhor está conosco, né? E é assim que nós declaramos. O cristão fala, pensa diferente, fala diferente. E a partir do momento que nós experimentamos o novo nascimento, o cristão, ele começa a crer diferente. Nós não cremos como todo mundo crê, né? O homem de Deus, o homem que está em Cristo, ele crê diferente. E ele age diferente também. Então nós vamos falar que diretamente, quando nós falamos de níveis de fé, o novo nascimento, a pessoa que experimenta o novo nascimento, ele vive de forma diferente. Ele fala, ele pensa, ele crê e ele age diferente. Amém? Então nós falamos sobre isso. Nós falamos também sobre viver por fé, uma decisão, né? E esse viver por fé é uma decisão clara, né? Que é uma decisão desafiadora para nós. Por quê? Porque nós precisamos entregar, né, tudo no controle de Deus, para o Senhor agir a partir de hoje. É confiar nossa vida a Deus, confiar todas as situações, circunstâncias a Deus. E depois que nós falamos sobre caminhar por fé, sobre viver por fé, hoje nós vamos falar sobre caminhar por fé. Amém? Caminhar por fé é literalmente nós entendemos que Deus está nos dando uma direção. A palavra de Deus nos diz em Salmos que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Isso é uma palavra tremenda para a nossa vida. Nós entendemos o quê? Que é a palavra de Deus que de fato nos dá a direção que nós precisamos. Amém? Não tem como você caminhar se você não for direcionado. Se você não permite ser direcionado, então você nunca vai conseguir achar, né, o caminho de direção. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz isso. Ele nos diz que nós precisamos de uma direção. Pela palavra de Deus nós precisamos. É Salmo 119, só para você, se você quiser anotar aí, tá? Salmo 119, versículo 105, nos diz isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e que clareia o meu caminho. Na linguagem que eu estou lendo é a linguagem NVI. Amém? Então só para você anotar aí e ter essa referência, saber que nós precisamos de fato de uma direção. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu quero falar um pouco sobre a vida de Moisés, e o que aconteceu com Moisés foi exatamente isso. Deus, ele quando chama Moisés para resgatar um povo, ele chama Moisés em meio a tantas situações que estavam acontecendo na vida dele, mas Deus chama Moisés. Moisés ouve a voz de Deus e se posiciona, entra no centro da vontade de Deus e começa a caminhar na vontade de Deus. E nós vamos perceber que no meio dessa vontade de Deus, né, Moisés começa a viver algumas coisas. Quando ele consegue levar o povo a sair da escravidão, né?
a palavra de Deus diz que Faraó, ele permite que o povo saísse, né, do Egito. Nós vamos ver que ali naquele lugar ali acontece algo maravilhoso. Deus guia o povo. Literalmente, Êxodo capítulo 13, o versículo 17 diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota das terras dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha que forte essa palavra. O povo de Israel sabia de uma coisa, eles entendiam de rota. Deus, quando tira o povo de Israel da escravidão do Egito, todo mundo já estava preparado para poder sair de viagem. E todos já estavam preparados para a guerra, porque eles sabiam que a rota mais curta iriam levar eles a enfrentar os filisteus. Amém? Isso era o que eles já estavam cientes, eles tinham ciência disso. Então eles sabiam, só chegar aqui nessa rota eu vou ter que virar à esquerda para ir para a terra prometida, né? O caminho é à esquerda, é um caminho mais perto, porém nós sabemos, vamos ter que lutar. Então todos já estavam prontos. A Bíblia diz, na parte B do versículo 18, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha só. E a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 17, que quando o Faraó deixou o povo sair, Deus não guiou eles na rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Amém? Olha só, quando nós entendemos a direção de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida sempre é a melhor. Imagina o povo todo que entendia de rota e sabia que o caminho era virar à esquerda. Imagina se eles chegam lá, Moisés fala para eles: ó, Deus falou para nós irmos para a direita aqui. E eles falassem: Moisés, mas para a direita nós não vamos, né, para a terra prometida, porque nós vamos para o mar, em direção ao Mar Vermelho. Como é que nós vamos atravessar o Mar Vermelho? Pela lógica, a rota não era aquela. Humanamente falando, a rota não era a rota que os levava para o Mar Vermelho. A rota era a rota que os levava para a terra dos filisteus, porque era o caminho mais perto, porém eles já iriam ter que enfrentar uma batalha. Caminhar por fé é literalmente não visualizar, né, se o caminho aparentemente é o mais difícil. É visualizar claramente que, independente da rota que eu for, se o Senhor estiver comigo, eu vou sair de lá vitorioso. Amém? E é exatamente isso que nós precisamos fazer quando nós decidimos ter uma mentalidade mudada e quando nós decidimos nascer de novo. Eu não sou guiado mais por aquilo que eu acho e penso, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa permitir o Espírito Santo de Deus te guiar, te direcionar. Moisés permitiu o Espírito de Deus guiá-lo. E Moisés direcionou o povo. E o povo deu ouvidos à voz de Moisés. Porque se eles fossem, né, pelo caminho que eles achavam melhor, eles iriam, né, lutar contra os filisteus. E o que iria acontecer era um fato. A Bíblia diz o seguinte, ali no versículo 17 de Êxodo capítulo 13. A Bíblia diz: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Há muitas pessoas que estão entrando nos caminhos do Senhor, estão decidindo caminhar com Deus, mas quando eles entram e eles começam a enfrentar guerras, começam a enfrentar levantes, começam a enfrentar desafios, o que é que elas fazem? Uma boa parte delas desistem e voltam. E Moisés sabia, Deus já tinha trago essa direção para ele, que era para eles irem pela direita, irem a caminho que levava ao Mar Vermelho. Mas de fato,
Moisés talvez pensava, eu nem sei para onde é que Deus está levando a gente. Eu sei que o caminho, Deus falou que tem uma terra para nós. E essa terra é uma terra que mana leite e mel. Deus disse isso para nós, que Ele está preparando uma terra para nós habitarmos nela, e essa terra é uma terra boa, é uma terra próspera, é uma terra frutífera. Então, nós temos que nos apegar à promessa de Deus, não ao que acontece em meio à caminhada. Em meio à caminhada nós teremos muitas situações, mas quando eu e você se apega à promessa de Deus, queridos, nós prosperamos, nós crescemos. Deus abre as portas e nós crescemos em Deus. Amém? Moisés, ele ouve a voz de Deus, e o povo de Israel, ele ouve, também essa direção. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles foram juntamente com Moisés a caminho do Mar Vermelho. Porém, quando chega lá no Mar Vermelho, quando eles chegam ali naquele lugar, nós vamos perceber que acontece alguma coisa. Eles chegam diante do Mar Vermelho, tinham mais, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas, tinha bastante pessoas ali naquele lugar. Eu não vou te dizer que com precisão o número exato, mas haviam muitas pessoas. E naquele momento ali, como é que aquele povo ia atravessar o Mar Vermelho a nado? O povo, o exército de Faraó, estava vindo atrás deles para poder matar eles. Por quê? Olha só, lá, capítulo 14, o versículo 8 diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marcharam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar. Amém? Olha só que forte. Então, o exército de Faraó já tinha alcançado eles. Naquele momento, era ou mato ou morro. Ou seja, ou o corpo mato ou corpo morro. E eles não tinham nenhuma das duas opções. Eles tinham que correr para o mar mesmo. Então, olha o que o povo diz. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. O versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos lhe dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que forte essa declaração. Essa pessoa estava tão ansiosa, estava tão preocupada, estava com o coração tão desfalecido, que ao invés de trazer uma declaração de motivação, ela ainda não tinha tido uma metanoia, a mente dela ainda não tinha se transformado, ela ainda não tinha entendido o que Deus estava fazendo na vida dela. Assim como às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco. Deus está trabalhando na minha e na sua vida, isso você precisa crer nisso. Amém? E só entende, quem compreende isso é somente a pessoa que nasce de novo, que recebe o novo nascimento da parte de Deus, que começa a pensar diferente, que começa a falar diferente. Se de fato esse povo ali de Israel tivesse nascido de novo, eles não falariam isso, eles não pensariam assim, eles não acreditariam dessa maneira e eles não agiriam assim. Mas eles ainda não tinham tido encontro real com Deus. Eles só estavam convencidos de que Deus tinha tirado eles de lá de Faraó. Deus já tinha libertado eles da escravidão. Mas eles falaram o quê? Que era melhor. Olha só, eles disseram. Olha, o versículo 12. Eles disseram: seremos escravos, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E essa é a maior declaração da maioria das pessoas. Sabe por quê? Que você às vezes não está conseguindo caminhar na sua fé, porque você ainda está olhando para trás. Porque você ainda está dizendo: nossa, eu larguei tudo por Jesus. Eu tenho falado muito isso esses dias. As pessoas têm essa frasezinha, Eu larguei tudo por Jesus. Que tudo é isso que você está largando? A escravidão?
né? Porque talvez eles também pensaram isso. Nossa, nós largamos tudo, né? Estamos aqui com você, Moisés. Você vai fazer a gente morrer aqui, né? Que tudo é esse? Eles eram escravos, assim como nós, antes de Cristo, nós éramos escravos da depressão, escravos da ansiedade, escravos do medo, nós éramos escravos talvez dos vícios, escravos da prostituição, era isso que nós éramos, escravos, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele trouxe o libertador, e o libertador veio para nos salvar, para nos dar um caminho, para nos dar uma direção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ele veio nos dar uma direção, um caminho. Porém, essa direção e esse caminho pode parecer loucura para os homens, mas o que parece ser loucura para os homens é possível para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. E é isso que nós precisamos nos apegar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Creia nisso. Esse povo, eles ainda não acreditavam, mas Deus estava prestes a fazer algo. Moisés já tinha sofrido uma mudança, Moisés já tinha sido alcançado pela graça, Moisés já tinha sofrido uma metanoia, ele já tinha nascido de novo, e Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Não tenha medo de caminhar por fé. Não tenha medo de andar por fé. Não tenha medo de viver por fé. Não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Moisés, ele foi um homem de Deus naquele momento. Olha o que Moisés disse: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 14 diz: o Senhor lutará por vocês. Aquele povo saiu preparado para lutar, mas Deus está dizendo para eles, Deus está dizendo para você: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Pare de ficar querendo ganhar as coisas, resolver as coisas com a força do seu braço. O homem não prevalece pela força do seu braço. Crê no Senhor Jesus e você estará seguro. É assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos caminhar, nós precisamos crer em Deus. O Senhor estava usando Moisés naquele momento para liberar uma palavra profética, e a palavra de Deus ali que foi liberada através de Moisés foi: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Disse então o Senhor a Moisés: disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros. Sabe por que essas situações acontecem na sua vida? Sabe por que esses levantes vêm? Sabe por que essas guerras vêm? Sabe para quê? Para que todos possam saber que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe por que as coisas estão acontecendo conosco? Para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então não veja um problema como algo ruim, veja o problema como uma oportunidade que Deus está lhe dando, do nome dEle ser glorificado, ser exaltado, e o nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. O anjo de Deus,
no versículo 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás deles. E entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Você pode glorificar Deus nisso? Olha o que Deus fez. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, amém? Então olha o que aconteceu aqui no versículo 20. A Bíblia diz, versículo 19, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel se retirou e ficou atrás, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e foi para de trás deles, para a retaguarda deles. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para os israelitas. Amém? Olha só, eles ficaram em trevas, mas Deus trouxe luz para o povo de Israel. Olha que forte isso. Deus, ele está trazendo luz para você hoje. E a luz que Deus está trazendo é essa palavra que traz vida para você, que traz direção para você. Amém? E essa luz, queridos, que Deus está trazendo é para te dar direção. O versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou-se em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Glória a Deus! Ou seja, Deus está fazendo um milagre no nosso meio. Deus vai abrir as portas. Deus vai trazer luz para você e vai trazer direção para você no nome de Jesus. Se você crê, amém? Os israelitas, no versículo 22, atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de águas à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos de carros de guerra do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No final da madrugada, do alto da coluna de fogo, de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Quando você não tem direção de Deus, meu querido, sabe o que você tem? Você tem confusão. Aquele povo estava fora da vontade de Deus, por isso eles estavam confusos, mas Deus estava dando clareza para o povo dele, amém? Decidir caminhar por fé, decidir ser direcionado por Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz, no versículo 25, fez com que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O próprio inimigo do povo de Israel declarou: o Senhor está lutando por eles, vamos fugir deles. E eu creio que em nome de Jesus, as dificuldades, as adversidades, os problemas, o inimigo que está tentando desfalecer a sua fé, eles também vão perceber que o Senhor está lutando por você e eles vão fugir de você. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 4, sujeitem a Deus, amém? Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Caminhar por fé, queridos, é dar ouvidos à voz de Deus. Aos olhos humanos, aquele caminho mais curto era o caminho mais perto, mas não era o caminho que levava eles à vitória. Não era o caminho que levava eles a ver o agir de Deus de forma sobrenatural.
Queridos, não se preocupe se o caminho que Deus está te levando é um caminho de deserto, é um caminho de dificuldades, porque no final, queridos, a glória de Deus vai ser revelada através da sua vida. As pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida, e as pessoas verão que foi o Senhor que lutou em seu favor. Então tome posse dessa palavra, creia nessa palavra e decida hoje caminhar por fé. Caminhar por fé, de fato, é pensar diferente. Caminhar por fé, de fato, é falar diferente. Caminhar por fé, de fato, é acreditar de forma diferente. E decidir caminhar por fé também é agir de forma diferente. O povo de Israel creu. O povo de Israel creu. Sabe por que eles creram? Porque Deus trouxe luz para eles. Tome posse dessa palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida hoje. Quero terminar essa palavra e eu quero orar com você. Eu creio que nós vamos crescer a cada dia mais com essa palavra que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Sábado nós vamos falar sobre lutar pela fé. Sábado às 20 horas. Amém? Domingo também nós teremos essa palavra tremenda. Então, eu queria que você pudesse se conectar, convide pessoas. Se Deus está abençoando você com essas palavras, fale para as pessoas dessa palavra. Amém? Fale para essas pessoas também serem alimentadas dessa porção da parte de Deus, para que elas possam crescer em Deus. Fale você, seja você um canal de Deus. Fale de Deus para as pessoas. Fale aquilo que você está aprendendo. Fale, olha, Deus fará milagres. Deus abre as portas. Confie em Deus. Não tenha medo. Seja um Moisés no meio do povo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa fazer com que a sua fé aumente. Amém? Eu quero orar por você. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nos ouvindo. Que o Senhor abençoe vocês. Abençoe a casa de vocês. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, te louvo. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa porção, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Nós temos crescido com a sua palavra. Nós temos aprendido como é bom, meu Deus, nascer de novo e ter a certeza da salvação. Ter a certeza de que o Senhor é o nosso Pai. Ter a certeza de que o Senhor está conosco e não nos abandona. Pai, nós temos a certeza disso, de que nós podemos entregar nossa vida ao Senhor e decidir viver por fé. Meu Deus, sabendo que, meu Deus, tudo que está nas suas mãos prospera. Sabendo, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus, e que em Ti nós somos mais que vencedores. Meu Deus, hoje nós entendemos que caminhar por fé é entender que não importa qual seja a direção que nós estamos indo, se nós estivermos indo nessa direção, e essa direção nos fazer com que nós nos aproximemos do Senhor a cada dia mais, meu Deus, então nós sairemos de lá vitoriosos. Meu Deus, não importa se, meu Deus, o caminho que o Senhor tem nos conduzido tem nos levado ao deserto, tem nos levado a viver momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor está conosco e nós confiamos no Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui. Leva os Teus filhos em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém? Jesus abençoe vocês. Olga, Jesus abençoe você. Obrigado. Jesus abençoe sua família também. Amém? Marcos, Honorato, Diana, todos. Jesus abençoe vocês. Amém? É muito bom ter vocês aqui. Rogérica, Jesus abençoe você. Lucineide. Amém? Depois você fala para Stephanie. Deus abençoe ela também. Abençoe todos vocês. Fiquem na paz.